Mano, a gente está aqui novamente com vocês nesse 8 de dezembro de 2020, aí o ano já quase terminando, e aguardamos aí que o próximo ano seja de mais conquistas positivas, né? E não só de esperança, não, mas de realizações, porque sinceramente esse ano de 2020 não foi fácil para vocês, nem está sendo fácil para nenhum adulto, né? Então, pessoal, esse ano nós vimos muitos assuntos referentes à história, tá? Nossa disciplina foi uma disciplina que nos ensinou uma lição interessante, né? Apesar de tantas outras lições que vocês vão entender à medida que o tempo for passando, uma delas é que nós devemos aprender com o passado, para não repetir aqueles erros grosseiros do passado. Vocês vão entender isso lá no 9º ano. Não repetir o passado. Repetir o passado é um perigo, né? E uma das lições também que ela nos ensina é: tudo que a gente está vendo hoje, tudo que nós notamos no nosso dia a dia, teve uma consequência no tempo, teve uma consequênciazinha lá no passado. Estamos hoje vivendo o efeito de uma causa que aconteceu lá no passado, né? Nós temos internet hoje graças a um momento chamado de Guerra Fria lá no passado. Se nós temos automóveis hoje, foi graças à Revolução Industrial lá do passado. Se nós temos computadores hoje, foi graças à tecnologia, à corrida espacial lá do passado. Vocês vão entender tudo isso aí no decorrer do tempo. Se nós temos o alfabeto hoje, nós temos a democracia, se nós temos as leis, né? Se nós temos a ciência hoje, tudo isso daí foi graças aos povos antigos que nos deram de herança, como gregos, romanos, quem mais? Fenícios, persas, nossa própria religião, que ela é monoteísta, foi graças aos judeus, né? O judaísmo, que também era monoteísta e acabou influenciando a nós. E como Jesus veio ao mundo, ele acabou, digamos, ampliando a importância dessa religião para nós, é claro, né? Outros povos aí têm religiões diferentes. Isso não quer dizer que eles estejam errados, não, gente. São caminhos para buscar Deus, tá bom? E tem muitos caminhos por aí. Então, nós terminamos esse ano estudando aí como os romanos nos influenciaram, tanto negativamente como positivamente. Como assim negativamente? A política do pão e circo que eles tinham de deixar o povo, a população, se concentrando só em diversão, enquanto os riquinhos faziam toda a trama, né? Toda a corrupção, é bem semelhante ao que nós temos hoje com relação ao carnaval, por exemplo. Enquanto o pessoal está brincando, os políticos ficam maquinando. Não todos os políticos, mas muitos deles aproveitam a situação para pegar mais verba para seu estado, para desviar uma verba da educação para colocar num festejo público. Enquanto o povo está ali entretido, eles estão maquinando o que eles podem fazer para eles próprios, né? Não estão pensando em ninguém, não, né? E um lado positivo dos romanos foi exatamente a questão do direito, né? Da legislação que eles nos deixaram, que nós até hoje a gente utiliza. O pessoal que vai crescer, vai ser advogado, vai ser juiz, desembargador, tem que estudar direito, tem que fazer na faculdade, na universidade, o curso de direito, para que ele seja que ele tenha uma vida boa, né? Que ele entenda de leis. Tudo isso foram os romanos que nos ensinaram, né? Ensinaram indiretamente, é claro. Não foram eles que vieram do passado, vieram aqui, não. Eles deixaram de essa herança foi passando de geração a geração e também foi, digamos, repassado nas escolas, foi repassado na vida, enfim. E temos hoje o mundo como ele é hoje, né? A própria maneira dos romanos se chamarem de latinos é por causa do passado comum que eles tinham, né? Os latinos fundaram a cidade de Roma e os latinos falavam latim.
um idioma antigo que é falado hoje lá no Vaticano, sabe? Lá no Vaticano o Papa fala latim, o Papa é danado, né? E esse latim deu origem a muitos idiomas, incluindo o português. O português, o nosso que nós falamos. Por isso que muitas palavras em português é bem semelhante a palavras em espanhol, que também é latim, né? A palavra madre, por exemplo, em espanhol é mãe, em português é mãe, né? Muitas vezes até o inglês é semelhante, né? O mother, não é isso? Não, são palavras cognatas, todas provindas do latim. O inglês nem tanto, porque o inglês vieram lá dos saxões. No próximo ano, bem no comecinho do ano, esse assunto ainda vai pesar um pouquinho, porque os saxões, por exemplo, eram povos que os romanos chamavam de bárbaros. E nós ainda vamos estudar ainda a estrutura dos povos bárbaros, mais precisamente a questão do feudalismo, tá bom? Nós ainda vamos estudar muito feudalismo lá no próximo ano. Vamos entender ainda, vão compreender a Idade Média como sendo o resultado de tudo isso. E nós hoje somos resultado de tudo isso também. Na atividade que eu passei para casa, eram poucas questões, pouquinhas mesmo, somente 6 questões para a gente relaxar um pouquinho, né? Eita, adoro quando meus meninos relaxam, né? Adoro ver eles relaxadinhos. Então, olha só, na atividade aí que eu passei para vocês, meu povo lindo do 6º ano, espero que vocês continuem lindos no 7º ano também. Tem tanto assunto lá interessante, vocês vão ter oportunidade de aprender, né? De acordo com nossos estudos, o que foi o Império Bizantino é a mesma coisa de Império Romano, só que esse daqui ficava lá no Oriente, tá bom? É a mesma coisa de Império Romano, só que ele ficava lá no Oriente com a capital é uma cidade chamada Bizâncio, também conhecida por Constantinopla, tá bom, pessoal? Só isso. As leis, tudo que eles faziam lá. A diferença é porque eles não tinham aqueles deuses pagãos, eles eram um império cristão, né? Império cristão ortodoxo, mais precisamente falando, tá bom, pessoal? Ortodoxo. Certo ou errado? Constantino foi imperador do Império Romano do Oriente? Será? Será que o Constantino foi lá imperador? Ou ele só criou a cidade de Constantinopla? Pensem um pouco, tá bom? Justiniano foi um grande imperador do Império Romano do Oriente, criando muitas leis. Certo ou errado? Vê aí, vê a aula passada, vê o livrinho aí na página 64, se não me engano. Muito bem. Porque a igreja de Bizâncio não concordava com a igreja de Roma? Por que será? Por que será? Será que é porque a igreja de Roma vendia estátuas, vendia imagens e também cobrava muito dízimo, enfim. Teve muita confusão entre as duas igrejas, viu? Tanto é que elas acabaram se separando, viu? Tenta lembrar do que o tio explicou na aula passada. Como também o Império Bizantino era chamado, né? É bem semelhante à primeira questão, tá bom, gente? A resposta dessa daqui está lá na primeira questão. Muito bem, onde fica atualmente a cidade de Constantinopla? Fica num país chamado... Quando você vê aquela imagem de da igreja de Santa Sofia, aí você, lá embaixo tem dizendo, ó, Santa Sofia, hoje num país chamado Parará, Parará, Parará. Ótimo, beleza. O pessoal de Bizâncio tinha uma ideia diferente sobre Cristo, chamada de monofisismo. Mono quer dizer uma só forma, viu, gente? Mono quer dizer um, fisismo quer dizer forma. Então, ele pergunta, em que consistia o monofisismo? Será se Jesus tinha várias formas de atuação? Será se Jesus era humano e ao mesmo tempo divino? Ou será se Jesus era apenas divino? Ou será se Jesus era apenas humano? Tente descobrir o que é monofisismo. Na dúvida, pega um dicionáriozinho e coloca. Na dúvida, em vez de você pegar o Minecraft, você vai lá no dicionário do Google e pergunta o que é monofisismo, que ele vai te responder. É uma maneira de você pesquisar nesse tempo de isolamento também, né? Então, gente, nosso recado foi esse. Que vocês aproveitem o máximo aí, qualquer dúvida, deixa com a gente. E
o ano de 2020 foi esse ano diferente. Somente na metade no comecinho do século que teve um ano assim bem semelhante ao nosso. E lá durou 2 anos a pandemia. Tomara que nós passemos mais rápido por essa daqui, viu? Foi a chamada gripe espanhola. Mas enfim, nós temos aí essa atividade, vocês respondam. Vocês tragam ela respondida, lógico, na próxima semana. Eu vou passar o recadinho no grupo para vocês trazerem um livro também, para o tio dar o visto, tá bom? E no mais ficamos por aqui. Tá bom, gente? Foi legal ser professor de vocês. Foi muito bom, beleza demais. Eu espero que vocês tenham gostado do tio. Qualquer coisa que eu tenha errado, que eu tenha feito ou que não tenha dado certo, é porque também, até como vocês, eu estou me adaptando ainda a isso. E a gente nunca erra tentando errar. A gente sempre erra tentando acertar. Tá bom? Grande abraço. Grande abraço do tio, um abraço virtual aí. Tá bom, crianças, meus pequenos estudantes. Eu sempre chamo de pequenos estudantes, eu não chamo de pequenos alunos. Porque aluno é aquele que carrega uma luzinha, mas a luz pode se apagar, o estudante não. O estudante, ele já é a luz própria, já tem luz para ele, é um solzinho. E todo estudante, gente, ele é independente, ele gosta de estudar, ele gosta de conhecer, ele vai aprender, ele vai se dar bem na vida. E é isso que eu desejo a todos vocês, que se deem bem na vida, se tornem, antes de qualquer coisa, estudantes. Tá bom, pessoal? Grande abraço aí, bom dia do tio. Eita, valeu! Melhor sexto ano de 2020 do Colégio São Francisco. Tchau, gente, abraço.